A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos, que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos estudando o nosso quarto trimestre deste ano de 2024, o último trimestre deste ano, e já caminhando aí, estamos caminhando já para a última parte, das nossas lições desse trimestre, pois vamos estudar hoje a lição de número 8. Lição número 8, dando continuidade a este assunto maravilhoso, falando sobre as promessas de Deus para a igreja, as promessas de Deus para nós. E falamos aí já sobre a promessa de Deus em suas várias apresentações na Bíblia, vários aspectos, Hoje, continuando a falar sobre esse assunto, sobre as promessas de Deus, nós vamos destacar a paz, O título da lição de número 8, que vamos estudar nesse dia 24 de novembro de 2024, fala sobre a promessa de paz. Vamos falar um pouquinho sobre a paz. O que é a paz? Dentro do conceito bíblico, como nós podemos definir a paz? Quem de fato recebe a paz? Quais são os resultados na vida daquelas pessoas que recebem a paz? É muito interessante esta lição, justamente para que a gente consiga compreender melhor o sentido bíblico sobre a palavra paz. Nós sabemos que paz é um dos temas que mais se debate nos dias atuais, até porque estamos vivendo aí um período muito crítico em termos de relações das nações, Temos uma guerra que envolve os países na Europa, atualmente temos um conflito muito grave também no Oriente Médio, temos a China lá na Ásia, que também está tendo alguns conflitos com Taiwan, Então, nós temos hoje em várias partes do mundo, no Brasil aqui, na América do Sul, nós temos o Brasil e a Venezuela também se estranhando. Percebemos que o mundo todo está hoje vivendo uma ebulição, uma efervescência muito grande por conta de ameaças de uma terceira guerra mundial. Isso porque estamos tendo hoje conflitos pontuais em várias partes do mundo que a qualquer momento pode acabar desenvolvendo, pode avançar para uma escalada de guerras em nível mundial. Bom, e aí, como a gente está falando muito sobre guerra nesses tempos atuais, nesse período da história, nós também estamos ouvindo muito se falar de paz. Todo mundo também diz que quer paz. A mídia fala muito sobre paz. As próprias autoridades, muitas delas que até provocam os conflitos, também dizem que querem a paz. E a paz é uma palavra que está sendo hoje muito divulgada, está sendo hoje muito usada por todas as partes, por todas as classes sociais, em todos os níveis, as pessoas falam de paz. Mas, afinal de contas, o que é a paz? O que a Bíblia fala sobre paz? Qual é o verdadeiro sentido da palavra paz à luz da Bíblia? Então, essa lição será muito interessante para a gente comentar sobre isso e podemos entender essa paz que Cristo dá para nós. Que paz é essa que nós pregamos, que temos e que é possível para todo ser humano também alcançar? Vamos falar sobre isso. A nossa lição, ela traz 3 objetivos que eu gostaria de comentar logo de início aqui. Os 3 principais objetivos da lição, de acordo com o nosso querido comentarista, o pastor Linaldo Renovato, os 3 objetivos da lição são as seguintes. Letra A. Primeiro objetivo, ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Então, a lição de hoje tem como propósito falar da paz como sendo
um plano de Deus, a vontade de Deus para a humanidade é que a humanidade tenha paz. Mas por que não tem paz? Se a vontade de Deus é que tenha paz, por que não tem paz? Vamos aprender. O segundo objetivo desta lição é apontar que a paz do mundo é ilusória e consiste em promessas superficiais. O mundo quer paz? Sim. O mundo prega paz? Prega. Mas por que o mundo não tem paz se eles tanto dizem que querem a paz? Se o mundo prega tanto a paz, por que não tem paz? A lição de hoje nos ajuda a compreender isso. Vamos entender que paz é essa que o mundo busca e qual é a diferença da paz que Cristo dá para o homem. Vamos falar sobre isso. E o terceiro objetivo da lição é elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. Vamos perceber que existe uma diferença muito grande entre a paz que o mundo prega e busca e a paz que Cristo oferece para nós, que nem sempre é aceita por aqueles que ouvem a respeito da paz do Senhor Jesus. Tá certo? Bom, temos aqui no título da lição a palavra paz atrelada a uma promessa. Paz é uma promessa de Deus para nós. Tá certo? Mas, repito, a pergunta é: por que não recebe a paz se Deus promete trazer paz? Se Deus deseja trazer a paz, se Deus quer trazer a paz para os homens, por que os homens muitas vezes não têm paz no seu coração? Ora, isso fica claro através das Escrituras que o grande problema do ser humano é que o ser humano não quer a paz que Jesus oferece. Bom, vamos lá. Vamos lá. O nosso texto diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João, capítulo 14, versículo 27, é o nosso primeiro texto aqui, é o texto áureo desta lição que fala sobre paz. Nesse texto aqui, Jesus diz aos seus discípulos que ele está deixando para eles a paz. Mas Jesus diferencia a sua paz da paz do mundo. Jesus diz aqui: não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o conceito de paz do mundo, o que é paz para o mundo? Paz para o mundo é ausência de guerra, ausência de conflito. Se não há guerra, se não há conflito, há paz. Então a paz é trazida como um termo antagônico à guerra, contrário à guerra. A paz que o mundo prega, que o mundo busca, é a ausência de guerra e de conflitos. No entanto, quando a guerra, o conflito surge, a paz desaparece. A paz é tratada como uma virtude que vai existir enquanto a guerra, o conflito não surgir. Isso nos dá uma ideia de que a paz é uma coisa muito vulnerável. A paz é muito sensível. A paz não é capaz de resistir à guerra. Ela não é capaz de subsistir diante dos conflitos. Por isso que Jesus, quando fala aqui da paz que ele oferece, ele faz uma diferença. Ele diz aqui: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz passageira. A paz do mundo é uma paz efêmera. A paz do mundo, ela é sensível, ela é frágil. A paz do mundo não é duradoura. Ela se esbarra nos limites da guerra e do conflito. Mas a paz que Jesus dá é diferente. A paz que Jesus oferece, ela é resistente, ela é firme, ela é perpétua, ela dura para sempre, ela é forte o suficiente para resistir qualquer ameaça. A paz que Cristo oferece, ela não se desmancha com os conflitos e com as guerras. Deu para compreender? Então, existe muita diferença entre a paz que Cristo dá
e a paz que o mundo dá. E Jesus diz aqui ainda, no final do versículo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14 é um texto bíblico onde Jesus está preparando os seus discípulos, porque ele revela aqui para os seus discípulos que ele iria deixá-los fisicamente, né? Jesus iria ser assunto aos céus. Jesus explica para eles a sua missão, que era de morrer, ressuscitar o terceiro dia e ser assunto aos céus. Jesus estava preparando o psicológico, o emocional, o lado espiritual dos seus discípulos para os acontecimentos que estavam agora prestes a começar a se desenrolar, a se desenvolver. E quando os discípulos perceberam que Jesus estava vivenciando ali os seus últimos momentos com eles, evidentemente que o coração dos discípulos ficaram tomados de incerteza, de preocupação. Estavam caminhando há 3 anos e meio com Jesus. Todos os problemas que surgiram até então, com a presença de Jesus, tudo se resolveu. O mar estava revolto, dentro do barco eles estavam com o mar revolto. Jesus presente acalmou o mar. Chega alguém possesso de demônios, como por exemplo o demoniado de Gadara. Jesus presente, os demônios foram embora. Em toda circunstância diversa que os discípulos vivenciaram dentro desse período de 3 anos e meio que andaram com Jesus, eles viram Jesus dar solução aos problemas. O enfermo chegava, Jesus repreendia enfermidades e dava saúde ao enfermo. Os fariseus vinham para, de alguma forma, pressionar os discípulos. Jesus presente, uma palavra de autoridade firme e dissipava os fariseus, mesmo com toda a sua fúria, não resistiam debater, discutir com Jesus. Então, nós chegamos à conclusão, percebemos que os discípulos, eles estavam ali caminhando 3 anos e meio com Jesus e estavam tão acostumados com a presença de Jesus. A presença de Jesus passava para eles segurança, tranquilidade, passava para eles uma convicção de que nada poderia ser alguma ameaça para eles, porque com Jesus junto ali, eles tinham convicção de que haveria uma solução. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor dos céus, da terra, Ele é o Senhor sobre as enfermidades, sobre os demônios. Então, os discípulos, eles tinham uma sensação de segurança ao ter Jesus junto com eles. Porém, Jesus agora diz que seria morto, crucificado, ia ser assunto aos céus. E eles teriam que dar continuidade ao trabalho que Jesus começou. E aí eles foram tomados de uma turbulência, de um medo. E agora, o que será de nós sem Jesus? O que será de nós sem a presença do Mestre junto conosco? Então Jesus fala para eles que deixaria com eles o Consolador, que na verdade ele nunca deixaria de estar com eles. E Jesus, dizendo isso, afirma para eles que deixaria para eles a paz. A paz. A paz que por si só também representa segurança. Convicção da presença de Deus junto com eles. Porque paz, no conceito trazido por Cristo, é muito mais do que a ausência de conflitos. Paz é a presença de Jesus. Paz é você ter a companhia de Jesus. Paz é você ter a segurança de que Jesus está contigo em todo momento. Isso é ter paz. Paz no coração é você ter a presença de Cristo, é você ter a comunhão com Cristo. Se você tem Cristo no coração, você tem paz. Paz aqui é um estado de espírito. É um estado de espírito. Paz é muito mais do que um sentimento, uma sensação. Paz é convicção. Convicção de que a comunhão com Cristo está intacta.
Convicção de que Cristo está contigo por onde quer que você vá. Convicção de que, independentemente das circunstâncias à sua volta, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua jornada. E nada, absolutamente nada vai acontecer fora da direção de Deus. Isso é paz. Isso é paz. Essa convicção, esta segurança que Deus está no controle da nossa vida. Então vejam vocês que quando Jesus fala para os discípulos aqui, deixe-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está dizendo aqui, não fiquem preocupados, não fiquem angustiados, porque na verdade eu estarei sempre com vocês. Enviarei outro Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito da verdade. E estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus transmite para os discípulos ali a certeza de que eles nunca estarão só. E isso deveria trazer para eles paz ao coração, serenidade, tranquilidade, a certeza de que Deus está no controle de tudo, que nada fugiu ao controle de Deus. Tá certo? A nossa verdade prática diz assim, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. Presta bem atenção. A paz do Senhor Jesus traz quietude, traz a calma. Isso significa que nós não podemos resumir paz com calmaria. Paz vai além da calmaria. Paz vai além da quietude. Na verdade, a quietude, a calma, é reflexo da paz. É resultado da paz. O que acontece com muita gente por aí é que interpreta paz como quietude, paz como calma. Mas a paz que Cristo oferece vai além da calma e da quietude. Porque mesmo nós cristãos, às vezes vivemos momentos turbulentos. Às vezes vivemos momentos difíceis. Vivemos momentos de aperto. Mas quem tem comunhão com Cristo, quem tem a convicção de que Cristo está no controle de tudo, ele tem no seu coração paz. Paz vai além da sensação de que tudo está bem. Paz é a convicção de que tudo está bem. É a convicção de que Deus está no controle de tudo. Por isso que é muito comum você ver, às vezes, um crente que está passando momentos difíceis, a vida dele está virada de cabeça para baixo, mas ele está cantando, ele está adorando, ele está no culto, ele está lá servindo a Deus. O filho está doente, mas ele está dando glória a Jesus. A esposa está doente, mas ele está dando glória a Deus. O marido está lá enfermo, está doente, está lá à beira da morte, mas ela está dando glória a Deus. Mas por quê? Como é possível? Como é possível alguém cantar no meio de uma situação de perda? Como é possível alguém estar cantando numa cama? Como é possível alguém estar falando em línguas, se alegrando, dando glória a Jesus, deitado numa cama com câncer à beira da morte? Que sensação é essa? Que sentimento é esse? Um sentimento que só tem aqueles que têm a paz de Cristo, que têm a convicção, a certeza de que nada acontece por acaso, de que Deus está no controle de tudo, porque tudo é um propósito de Deus, e a certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo que seja a morte, mas Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Deu para entender um pouquinho sobre o que é a paz? Vamos avançar um pouquinho? A nossa leitura bíblica em classe, nós temos aqui 3 textos bem diferentes, né? Números capítulo 6, versículo 24 até o versículo 26, Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 7,
1 Pedro capítulo 3, versículo 10 até o 11. Temos 3 textos aqui diferentes que falam de paz e falam de paz em seus aspectos diferenciados, tá? Quando a gente fala de paz, eu já falei aqui, né? Existem muitos aspectos. Nós temos a paz do mundo, que é a paz frágil, sensível, é uma paz que não é duradoura, uma paz que facilmente se perde quando o conflito vem. Mas nós temos também a paz no sentido bíblico, que por sua vez também tem aspectos diferentes, né? Paz com Deus. Paz com Deus. O que é paz com Deus? A paz com Deus é exatamente o processo de reconciliação que Deus estabeleceu com o homem através do seu Filho Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele desfez a inimizade que existia entre Deus e o homem por conta do pecado, porque lá em Isaías diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. O pecado gerou uma inimizade, uma separação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E aí, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, para promover essa reconciliação. Jesus desfez a inimizade entre Deus e os homens, nos reconciliando com o Pai, trazendo a paz. A paz. Porque o homem estava separado de Deus, o homem estava distante de Deus, o homem virou as costas para Deus, o homem se fez inimigo de Deus, mas através de Jesus, o homem foi aproximado de Deus e houve uma reconciliação entre a criatura e o Criador. Houve uma reconciliação. Deus agora toma a criatura que estava perdida e se fez inimiga dele, Deus toma para filhos, gerados através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos comprar, nos resgatar e fazer de nós filhos de Deus. Então, quando a gente fala de paz com Deus, estamos falando desse processo de reconciliação que houve entre Deus e o homem, e vice-versa. Esse é um dos aspectos importantes da paz no conceito bíblico. Mas nós temos também paz no sentido interior, né? No sentido introspectivo, a paz interior, que eu já citei aqui, que Jesus deixou para os seus discípulos: deixo-vos a paz. A paz que, nesse contexto aqui, excede a todo entendimento, né? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho aqui na frente, que excede todo entendimento. É a paz que o ser humano, aquele que aceita Jesus como Salvador, tem no seu coração, que ninguém tira, que ninguém toma. É uma paz que é forte o suficiente para fazer o crente acreditar na sua vitória, independentemente das circunstâncias. Então o crente não se desespera, ele não se perturba, ele não se descontrola, porque mesmo sentindo dor, mesmo no meio do sofrimento, ele tem a certeza de que está no caminho certo, de que Cristo está com ele e de que se ele está passando por aquilo ali, Deus tem um propósito. A paz interior lhe permite resistir qualquer dificuldade, qualquer ataque externo, qualquer afronta, porque ele tem a paz. Deu para entender? Então, é um outro aspecto muito interessante sobre paz que nós vamos estudar aqui nesses versículos também. E temos a paz com o próximo, no sentido social. Tem gente que não tem paz com ninguém, porque não tem paz consigo mesmo também. Ele também não tem paz com Deus. Então, ele não consegue ter paz com ninguém. Ele não vive bem com ninguém. Ele não se socializa. Ele não consegue viver em comunidade. Ele não consegue ter comunhão com as pessoas. Por quê? Porque, na verdade, ele é uma pessoa perturbada, inquieta. É uma pessoa que não tem paz interior.
E quem não tem paz interior não vai conseguir se relacionar com as pessoas e ter paz com as pessoas também. Correto? Bom, está aqui. Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26, fala desse aspecto, né, da paz com Deus. Olha o que o texto diz. É uma bênção sacerdotal. Né, a bênção que Deus deixou para que Arão transmitisse ao povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Observe que o ápice, o ponto máximo da bênção sacerdotal é a paz. Se você recebe a bênção de Deus, se você é guardado por Deus, se a glória de Deus reflete no seu rosto, se você desfruta da misericórdia de Deus, o final de tudo isso é paz. Tá certo? É paz. Então você vê que a paz aqui nesse texto que nós lemos, Números capítulo 6, versículo 24, versículo 26, a paz aqui é o ápice, é o máximo, é o nível de intimidade, o nível de bênçãos que o ser humano alcança que lhe permite vivenciar essa paz que é divina, que é do céu, que o ser humano pode receber, né? Porque o próprio Deus lhe concede. Então é interessante você observar isso aqui. Nós encontramos nesses versículos, em Números capítulo 6, a paz como sendo um estado de espírito, um nível de espiritualidade que você alcança através da bênção divina. Já em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o 7, nós temos aqui o texto dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Observe que a inquietude aqui, ela já é apresentada como um sentimento antagônico à paz. Olha o que diz a sequência do texto. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. Então o texto está falando aqui o seguinte: olha, não fiquem ansiosos, não se deixe levar pela ansiedade, embora a ansiedade é uma reação até comum, né? É comum, mas o que o texto está nos advertindo aqui é para que nós não sejamos vencidos, dominados, levados pela ansiedade, pela inquietação, né? Pelas perturbações da alma. E muitas vezes tudo isso vem por conta do nosso desejo, muitas vezes, de alcançar certos benefícios que muitas vezes parece ser difícil demais de ser alcançado, e nós somos tomados pela ansiedade, somos tomados pela inquietação. Mas o texto aqui nos traz uma orientação para que nós não nos deixemos levar por estas situações, pela inquietação, pela ansiedade. Mas qual é o remédio? Qual é o remédio para nós vencermos a ansiedade, para vencermos a inquietação? Qual é o remédio que a Bíblia nos traz aqui em Filipenses, que o apóstolo Paulo nos ensina, para lidar com essas perturbações da alma? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo ensina o seguinte: apresenta suas necessidades a Deus. Entrega suas necessidades a Deus, entrega suas petições ao Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é isso? O que Paulo quis dizer com isso? A paz que excede todo entendimento. Uma paz que está além dos sentimentos, das emoções. Uma paz que está além da lógica. Porque a lógica humana diz que só existe paz se não tiver guerras ou conflitos. Mas a paz que Cristo nos traz, ela excede a lógica humana. Ela vai muito além da lógica humana. A paz que Cristo nos oferece, ela vem de dentro para fora e não depende das circunstâncias do lado de fora.
A paz que Cristo nos traz, ela também está lá como fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, está lá também como um dos gomos do fruto do Espírito, a paz. Então a paz que Cristo traz para nós não depende das circunstâncias à nossa volta. Eu gosto de citar às vezes, quando falo sobre paz, é uma história, uma parábola, né? De um certo rei que, certa feita, ele resolveu chamar os melhores pintores do seu reino para fazer uma arte, um retrato sobre a paz. Ele queria ter uma arte, né? Um quadro que representasse a paz. E chamaram lá no reino dele os 3 melhores pintores, 3 melhores artistas para fazer um quadro que representasse a paz. Era o pedido do rei. E os 3 melhores pintores trouxeram ali um quadro, né, que eles desenvolveram para representar a paz. E o rei foi vê-los. O primeiro quadro, ele viu um homem dentro de um barco, e esse barco estava no meio do mar. Havia um sol lindo, algumas aves voando por cima do barco, e o pintor que desenhou aquele barco, né, naquele mar calmo, aquele sol lindo, algumas nuvens assim por cima, algumas aves voando, o pintor falou para o rei: olha, rei, aqui está o pedido que o senhor fez. O senhor pediu para fazer um retrato do que é a paz. Paz para mim é isso aqui, rei. Um barco num mar tranquilo, algumas aves voando por cima do barco, um homem tranquilo dentro do barco, um sol, um lindo dia. Isso aqui para mim é paz. O rei gostou, agradeceu e foi ver o segundo quadro. O segundo quadro, o segundo pintor desenhou uma casa com um gramado lindo na frente, algumas crianças brincando no quintal, um riacho correndo assim, com águas cristalinas na frente da casa, e o sol raiando atrás do telhado da casa, uma paz, uma serenidade. E o segundo pintor falou para o rei: ó rei, aqui está o pedido que o senhor fez. Paz para mim é isso aqui. Uma casa, uma família feliz, um ambiente tranquilo e feliz. O rei agradeceu o segundo pintor. E quando o rei foi ver o terceiro desenho, o terceiro quadro, o rei ficou perplexo e confuso, porque o terceiro pintor desenhou algo bem diferente do conceito de paz. Ele desenhou uma floresta com as árvores se dobrando com a força de um vento, um céu escuro, representando uma tempestade muito forte, e ele desenhou a chuva caindo sobre aquelas árvores, quase se quebrando com o peso da força do vento, e ele desenhou um passarinho em cima de uma dessas árvores. E o passarinho, que não podia voar contra toda aquela tempestade, ele estava em cima de um galho, estava preso, pendurado num galho, e simplesmente com a sua cabeça escondida debaixo da asa, estava ali esperando a tempestade passar para ir embora. O rei olhou para aquele quadro e disse: eu não estou entendendo onde é que está a paz nisso aqui. Onde é que está a paz nesse desenho, meu amigo? E aí o pintor falou: ó rei, paz para mim é isso aqui. O senhor veja que nesse quadro estou retratando ventos, chuva, muita tempestade, um céu escuro, mas o passarinho, ele está se sentindo seguro, colocou a cabeça debaixo da asa e está pacientemente esperando a chuva passar, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde a tempestade vai passar e ele vai voltar a voar. Paz para mim é a convicção de que as coisas vão se acalmar e de que depois tudo vai voltar ao normal e nós vamos seguir a nossa vida em frente. O rei
se emocionou com aquele quadro, parabenizou e escolheu aquele quadro para representar a paz. Ou seja, a paz não estava no vento, não estava nas nuvens de chuva, a paz não estava na força daquela ventania que quebrava as árvores, a paz estava no passarinho, que simplesmente esperava com paciência a tempestade passar. Então, temos aqui a representação da paz que excede a todo entendimento. As pessoas nunca vão entender a paz que um crente tem. Nunca vão compreender a paz que um servo de Deus tem. Porque é preciso experimentar para entender. Não dá para descrever com palavras, por mais que a gente tente explicar, só realmente sabe o que é a paz em Cristo Jesus, aqueles que experimentam, aqueles que vivenciam. De forma que, quando nós recebemos a paz de Cristo na nossa vida, não importa o que vai acontecer em volta de nós, o mais importante é estar com Jesus. É ter a presença de Jesus na nossa vida. Isso é ter paz. E essa paz que nós temos no nosso coração, que é um fruto do Espírito, que brota dentro de nós, é fruto, é uma virtude produzida pela presença de Jesus na nossa vida. Essa paz, ela acaba se tornando a nossa resistência contra qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de ação de fora que venha contra as nossas vidas. Tá certo? É a paz que excede a todo entendimento, que brota em nós, que vem de dentro para fora, que não se pode descrever totalmente com palavras, mas se viver, se experimentar, aqueles que experimentam certamente terão uma experiência indescritível. Tá certo? E o terceiro texto que fala sobre paz, aí nós temos o conceito social, né? Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Lá em Hebreus também está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, quem tem a paz de Cristo na sua vida, não vive perturbado e nem perturba os outros. Quem tem a paz de Cristo na sua vida, não vive descontrolado e não descontrola os outros. Quem vive a paz de Cristo na sua vida, não é destemperado e nem vai provocar os outros. A paz de Cristo, ela nos leva à calmaria, nos leva à tranquilidade. A paz de Cristo nos leva ao equilíbrio emocional, sentimental, nos traz o equilíbrio. A paz de Cristo Jesus na nossa vida muda o nosso comportamento de perturbado para uma pessoa serena, de desequilibrado para uma pessoa equilibrada. E essa graça que a gente recebe, né, a paz de Cristo, ela acaba fazendo tanta diferença em nossas vidas que nós começamos a influenciar os outros através do nosso comportamento, da nossa maneira de viver. E nós passamos a ser uma referência, nós influenciamos. Então ninguém vai tirar a sua paz, mas você vai transmitir paz. É tão bonito quando alguém chega para nós e fala: eu gosto de conversar com você porque você transmite paz. Você passa uma paz tão maravilhosa. Que paz é essa que a gente passa? Que paz é essa que nós transmitimos com as nossas palavras, com o nosso modo de se expressar, com as nossas atitudes? Que paz é essa? A paz que brotou no nosso coração, que nasceu em nós com a presença de Jesus em nossas vidas. Então nós transmitimos essa paz. Aqui Pedro está falando da paz de Cristo em nossas vidas, que deve produzir em nós condições de vivermos uma vida
socialmente falando, positiva. Né? Olha o que o texto diz aqui, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua. Quem tem paz não fala mal dos outros. Quem tem paz não fofoca sobre a vida dos outros. Quem tem paz não fica falando mal de pastor, de presbítero, do irmão, da irmã, do vizinho. Não. Quem tem paz no seu coração não procura confusão. Pelo contrário, ele tem um espírito reconciliador ou conciliador, um espírito apaziguador, buscando sempre contornar as coisas, levar as coisas para um nível da amizade, sempre procurando contornar as dificuldades, os conflitos, porque a paz que Cristo colocou em nossos corações nos leva a isso. E o texto diz no versículo 11, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. De maneira que não combina com um crente, alguém que dá a paz do Senhor, não combina para essa pessoa ter um espírito perturbado, criador de casos, de conflitos, de problemas, arranjador de problemas. Não combina. Porque se ele dá a paz do Senhor, ele precisa dar o que ele tem. Ele tem que ter essa paz no seu coração para que a expressão dele faça sentido na vida. Né? Tem muita gente que diz a paz do Senhor, mas ele de fato não dá paz. As suas atitudes, o seu comportamento não é de alguém que tem paz. Para você dar paz, você precisa ter paz no seu coração. Tá certo? Porque a gente dá, porque a gente tem. Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes. Né? No primeiro tópico nós temos a paz no plano de Deus. Primeiro subtópico, o significado da paz. O comentarista colocou aqui alguns sentidos, né, etimológicos da palavra. Né? No dicionário encontramos os seguintes sinônimos para a palavra paz. Tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento encontramos a palavra shalom, para paz, que tem o sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade, paz, representando tudo que há de melhor para a vida. No Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com um significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Muito bem. Segundo subtópico, a paz na bênção sacerdotal. Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Terceiro subtópico, nós temos aqui a paz do Senhor. O texto áureo traz consigo a paz do Senhor Jesus, em que nos lembra uma das principais características do Messias. O Messias ele é chamado príncipe da paz, ou seja, aquele que traz a paz de fato para nós. No segundo tópico da nossa lição, nós temos a paz ilusória do mundo, uma paz enganosa. Segundo subtópico, a paz das obras da carne. Terceiro subtópico, uma falsa paz. Terceiro tópico, nós concluímos a lição falando sobre a paz que Jesus prometeu. Ele é o príncipe da paz, primeiro subtópico. Segundo subtópico, uma promessa redentora. Terceiro subtópico, uma promessa que excede todo entendimento. Muito bem. Eu acho que a gente comentou bem sobre a lição, né? Espero que o nosso comentário aqui tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre essa virtude gloriosa chamada paz. A nossa conclusão da lição, eu vou ler para vocês aqui, diz o seguinte: vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso e quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz com a do mundo, que compreende que a paz é a mera ausência de guerra ou se resume a períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias, né? Independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Muito bem, está aí nossa lição, né? Falando sobre a promessa de paz. Deus abençoe todos vocês. Gostaria que você que não se inscreveu no nosso canal, por gentileza, se inscreva. Você que assiste aqui o nosso vídeo, né? Por gentileza, compartilhe o nosso vídeo aí e faça o seu comentário também. É sempre importante o seu comentário aqui para acrescentar também na nossa lição, tá bom? Desde já agradeço a todos aí por estarem acompanhando, assistindo aí os nossos vídeos.
e que todos fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.